Ah, claro. Isso aí, galera. Estamos começando. Testa o som aí, mano. Nossa, não entendi se já tinha começado. Testa o somzinho, fazendo favor. Cara de quem dormiu a tarde inteira. Isso aqui não. Nossa. Vê no Insta. Estamos tentando transmitir, galera, no Instagram também, pra quem quiser assistir. O problema é que tem que ficar na história. O somzinho tá bom, né? Isso aí, galera, mais um Bíblia Live. Compartilhem. Nós vamos compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus com essa galera. Bom, não tem necessariamente um título essa nossa pregação de hoje, mas vamos lá. Você que puder e estiver disponível, que quiser, pode compartilhar. Acho que no Insta dá pra enviar no direct pra galera. Manda pra galera. E no Face dá uma compartilhada aí, já pensou, né? Se eu tiver já uns 3.000 amigos, se eu tiver mais 3.000, e daí se tiver mais 3.000, já deu 9.000. Então, aprendi a contar. Vamos lá. Então eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, né, por mais um dia. E que realmente a gente possa demonstrar essa gratidão de alguma forma para Deus. E o bom é que lá no finalzinho a gente vai ver realmente como a gente pode amar esse Deus. E que nós já falamos nos outros Bíblia Live, mas vamos nos concentrar nesse de hoje. Primeiramente, gostaria que nós lêssemos em Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao 36. Deixa eu só achar aqui. 14, 22 ao 33? Ou 36? Ao 36. É isso aí, galera. Uma seguradinha. Bom, para não ficar muito demorado, a gente já vai fazer ele corridão aqui, então. Em Mateus, no capítulo 14, no versículo 22, está escrito: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro desceu do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Bom, do versículo 34 ao 36, eles só dizem que eles vão contar esse testemunho, né, aos homens que estavam naquela região. Enfim, e mais uma vez fala de outro milagre de Jesus, mas vamos concentrar até o 33 mesmo. Galera, como a gente pode ver na palavra de Deus aqui, a gente está falando sobre uma coisa que realmente nem todos que estão assistindo talvez creiam. Mas eu vou dizer a importância da gente crer na palavra e crer principalmente nas ações de Jesus e no que acontecia naquela época. No final da mensagem, acho que quase na metade dela, a gente já vai conseguir entender o porquê que nós precisamos crer. Bom, se nós olharmos nessa passagem, então Jesus tinha subido para orar no monte, quando ele voltou, eles já tinham saído com o barco, né?
E ali onde fala na quarta vigília da noite, seria mais ou menos como se fosse 3 às 6 horas da manhã, né, pra gente. E o problema foi que Jesus foi atrás desses discípulos e eles viram alguém andando sobre a água. Eles tiveram medo, provavelmente, e até gritaram, é um fantasma, né? E que naturalmente o medo já toma conta do ser humano em algumas ocasiões, né? Principalmente você navegando. E se nós olharmos e analisarmos essa passagem, a gente vê que tinha um vento que tomava conta ao redor de Pedro, por exemplo, que pediu para Jesus para ele andar também sobre as águas. Mas o problema não é a gente contar essa história, mas a gente entender ela. Se nós olharmos a atitude de Pedro, a atitude dele seria a atitude provavelmente de qualquer um de nós, né? Nós ficaríamos com medo. O porém dessa mensagem seria que Pedro, ele falou com Jesus dizendo assim, se és tu, Senhor. O problema é que talvez seria um pouquinho de dúvida no coração dele de que realmente seria Jesus que estivesse andando sobre as águas. Afinal, não é uma coisa muito comum de acontecer. Bom, e ele continua dizendo, manda-me ir contigo, né? Por sobre as águas, né? E aí que está a coisa mais espetacular, porque, por exemplo, assim, era uma coisa totalmente de fé. Por mais que ele tivesse dúvida naquele momento, ele teve fé que Jesus teria poder para fazer ele também andar sobre as águas. E isso acaba ficando bem interessante, isso acaba ficando bem impressionante vindo da parte de um homem, porque assim como a gente viu Pedro já falar tantas coisas de como é que eu vou dizer, inesperadas às vezes, né, em alguns momentos, a gente vê também Jesus se compadecendo da fraqueza dele, porque aquele mesmo que teve fé que disse, manda-me ter sobre as águas, e quando Jesus disse vem, ele andou sobre as águas, mas em algum momento ele teve dúvida porque ele viu o vento que estava ao redor e começou a afundar, e Jesus prontamente já segurou a mão dele e disse, homem de pouca fé. E muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Pedro, porque nós temos uma fé que muitas vezes nós mesmos colocamos em dúvida. Várias mensagens que nós olhamos sobre essa pregação, eles falam os ventos como se fossem os problemas da vida, como se as dificuldades que nós encontramos. Eu sei que você pode estar pensando que talvez você não tenha dificuldade, não tenha nenhum problema, mas o fato é que, querendo ou não, sempre vai ter alguma coisa que vai acontecer na nossa vida, que vai balançar o nosso entendimento, a nossa fé, seja o que for, mas às vezes nós acabamos nos enfraquecendo por causa disso. E o interessante é que Pedro, ele confiou tanto em Jesus que ele poderia andar sobre as águas, que ele realmente o fez. Mas nós não vamos julgar Pedro pela questão dele ter fraquejado no meio da caminhada, no meio da fé dele, no meio daquela, por mais que ele já estivesse andando sobre as águas, onde ele viu que ele já poderia andar, assim como Jesus o fez andar, né? Mas nós vamos nos colocar no lugar dele, dizendo que em muitos dos momentos que nós passamos na nossa vida, na nossa caminhada aí, quando nós estamos vivendo, quando está acontecendo, quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos indo para casa, quando nós estamos viajando, bom, na nossa vida, nós nos colocamos no lugar de Pedro. Você que provavelmente é cristão ou que já crê em Jesus, às vezes a gente acaba ficando meio se perguntando, poxa, mas será que esse Jesus aí tem poder? Será que a intercessão, será que ele realmente existiu? Será que não sei o que? Será que não sei o que? Enfim, nós ficamos colocando às vezes dúvidas no nosso coração, sendo que a nossa fé nele tem que nos sustentar. E logo depois a gente vai citar aqui o justo viverá pela fé, mas nós colocaremos no contexto da fé. Se vocês lembrarem de uma outra passagem, se eu não me engano, Paulo escreve dizendo que nós não devemos ser levados, né, como crianças, com o vento, né, para um lado e para outro, como se nós fôssemos crianças, como se nós não tivéssemos o entendimento, como se nós não tivéssemos fé para crer no que estaria acontecendo. E eu vejo Pedro totalmente como nós hoje em dia. Nós até acreditamos, até nós cremos, sim, é Jesus e tal, é aquilo lá, mas
Em qualquer dúvida, em qualquer vento que sopre do nosso lado, às vezes nós abandonamos a nossa cruz. Porque nós, como discípulos, sabemos que nós temos que negar a nós mesmos e nós temos que carregar a nossa cruz. Mas a confiança que nós temos que ter em Jesus, ela se demonstra um alicerce onde pode dar o vento que der ao redor, mas nós estaremos firmados e fixados com amor na palavra de Deus, na palavra que Jesus nos falava, né? E é por isso que nós tentamos sempre aprender mais dele, é por isso que nós tentamos nos apegar mais a ele, porque nós vemos que quando ele disse para Pedro, vem, Pedro conseguiu fazer as coisas que ele fez, mas em um momento Pedro duvidou daquele momento, duvidou daquele acontecimento, e ele começou a afundar, tecnicamente ele já estava fazendo aquilo, ele já estava andando sobre as águas, e ele gritou para Jesus, salva-me, Senhor. E eu não vou dizer que foi a parte errada dele, mas foi justamente o que nós fizemos na nossa vida. Nós não andamos todo o tempo com Jesus. Nós, dependendo do que aconteça conosco, nós começamos a dizer, salve-me, Jesus, agora sim, nós estamos precisando de você. Mas nós não depositamos a confiança que nós devemos nele. Bom, pode ser que você não conheça ou não consiga acreditar nessa passagem de que Jesus fez Pedro andar sobre as águas, mas eu quero que você pense um pouquinho na sua caminhada. Se realmente a gente tem dúvida sobre a nossa fé, se realmente a gente tem dúvida sobre o que nós realmente acreditamos. Bom, se nós olharmos na continuação da mensagem de hoje, nós temos em João no capítulo 20. João no capítulo 20. Se puderem acompanhar. Um momento que nós também notamos que Jesus aparece aos discípulos após sua ressurreição. É outra coisa em que deixa várias pessoas com dúvidas se o homem realmente pode ressuscitar. Bom, Jesus já disse que iria dar um sinal até mesmo para os judeus naquela época que ele passaria que seria o mesmo sinal do profeta Jonas, né? Mas muitos não interpretam como isso e eu não vou entrar em destaque nisso, mas nós vamos ler do 19 em diante, né? Capítulo 20, João, do versículo 19 adiante. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e ao lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Responde-lhe Tomé, Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Deixa eu só ver aqui um negocinho. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que não creiais... Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.
Bom, eu sei que você deve estar pensando, nossa, mas o que relativamente isso tem a ver? Nós estamos falando de duas situações que acontecem, dúvida na nossa fé. Tomé também teve dúvida em relação à ressurreição de Jesus Cristo, principalmente porque os acontecidos naquela época não foram necessariamente acreditáveis por muitos. E apesar de ter acontecido várias coisas que foram incríveis e relativamente inacreditáveis, muitos deles tiveram fé porque eles viram Jesus. Só que em um momento Tomé não tinha visto Jesus, e quando eles falaram, olha, a gente viu Jesus aqui e tal, Tomé realmente não acreditou nessa fala dos outros discípulos. E obviamente muitos de nós também não acreditaríamos. E ele foi ousado em dizer, então quando eu colocar as mãos nas feridas dele, nos cravos, realmente eu vou acreditar. Então Jesus veio com eles, né, após algum tempo, e Tomé estava junto, e ele realmente acreditou, e quando ele olhou, ele disse, Senhor meu e Deus meu. Ele ficou tão espantado com a situação, porque muitas vezes nós temos que ver para crer. A gente não crê às vezes que Deus pode fazer um milagre, Deus pode fazer uma cura, Deus pode fazer... E eu digo isso porque, na verdade, na nossa sociedade, nós temos muitas pessoas que enganam as outras por causa da fé. Nós temos muitas pessoas que vendem no caminhão os milagres de Jesus, os milagres de Deus, em algumas instituições. Enfim, mas eu não vim aqui para falar dessas pessoas, eu vim aqui para falar da fé, da tua fé, como que está a tua fé hoje. E nós vimos que Tomé também, um daqueles que, ele estava junto com os outros, ele duvidou também desse fator, sendo que Jesus já tinha prometido a sua ressurreição, sendo que aquilo já era aprovado por outras pessoas também. É claro que os judeus da época não iam crer, e nem provavelmente nem os de agora, porque... eles esperariam um rei que governasse e que colocasse Israel sobre todos e não sei o que, enfim. Talvez a mesma promessa que a gente acredita que vai acontecer, talvez de um jeitinho um pouquinho diferente, mas eles esperavam um rei que fosse governar com força, com poder, e ele veio. O problema é que eles não reconheceram o rei, em que mostrou que o poder não está em quantidade de terra, não está em eu ser maior do que os outros, mas está em servir, está está na direção de que Deus, na direção que Deus quer pra gente, que a gente tome na nossa vida. Enfim. E nós podemos falar de outros fatores de fé, inclusive nós gostaríamos de relacionar em 1 Coríntios, no capítulo 15, fala: irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Porquanto, o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. Bom, aqui a gente vê a tentativa dos apóstolos, no caso Paulo, tentar escrever para um povo que duvidava do que tinha acontecido. Talvez não duvidassem dessa forma de, por exemplo, dizendo assim, eu acredito, eu aceitei Jesus, eu fiz isso aqui. Mas eles duvidavam no seu coração, e é essa dúvida que não pode habitar no nosso coração. Em João, no capítulo 14, a partir do versículo 7, nós vemos outra parte, outro momento em que os próprios discípulos duvidam de Jesus, não de uma forma de, poxa, não quer dizer que eu não estou com Jesus aqui, eu estou duvidando dele, mas eles estão falando disso aqui, se vocês realmente me conhecem, conhecem também o meu Pai, já agora vocês o conhecem e têm o visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Bom, nós vimos Jesus fazer uma quantidade de milagres
tremendos. Inclusive, na passagem que nós vimos na dúvida de Tomé, lógico que são períodos diferentes em que ele falou isso, né? Mas, enfim, em que foi dito isso. Mas, no caso, nós vemos as pessoas duvidando da ressurreição, da vida de Jesus. E isso torna, vamos dizer assim, poxa, nós apenas somos religiosos, nós carregamos uma cruz, nós fazemos isso, nós vestimos as camisetas, nós colocamos o adesivo no carro, mas nós não conseguimos ter fé o suficiente para crer em Jesus, para crer nos milagres e nos acontecimentos que tiveram. E o problema é que assim, Jesus mostrou amor com a humanidade. Jesus mostrou o perdão com a humanidade, uma humanidade que queria ser Deus dela mesma, que deixou-se levar por um comentário e disse, poxa, agora eu vou fazer o que eu quero, vou ser igual a Deus. E acabou se tornando muito pior do que... aliás, nós mostramos realmente essa nossa imagem da carne falha que nós temos, né? E eu não quero dizer que, por exemplo, nós temos fé e isso vai ajudar tanto a gente a ponto de nos tornarmos perfeitos, mas segundo Deus olha para nós, nós conseguimos, de repente, se nós escutarmos e obedecermos os mandamentos que Jesus deixou para a gente, que não são muitos, mas eles são sempre em torno do amor, do perdão, nós conseguimos ver. Até porque essa passagem que a gente leu, os discípulos estavam, algumas das passagens que a gente pode ler, é que os discípulos sempre tiveram dúvida de alguma coisa, só que ela era em relação a coisas básicas. Por exemplo, Senhor, se um irmão nosso pecar contra a gente, o que a gente faz? Bom, vocês têm que perdoar, a gente tem que perdoar eles 7 vezes? Não, vocês têm que perdoar eles 70 vezes 7. Então Jesus sempre dava uma resposta para que eles não carregassem aquilo, não carregassem rancor, não carregassem as maldades do mundo, não carregassem aquela vontade de ser dono de si mesmo. Hoje nós escutamos uma pregação onde falava justamente da parte onde Paulo conversava com as pessoas e dizia assim, hoje eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele falava sobre a carne, o espírito, enfim, mas a tendência, a real importância da mensagem com que nós observamos é o amor de Jesus. E eu já vou dizer como é que você pode demonstrar essa fé. Bom, se nós continuarmos naquela passagem de Filipe, a gente vê que Jesus ele tinha anunciado que ele não estaria mais presente entre eles. E daí Filipe se viu com medo e justamente falou, opa, cadê o papai? Não, a gente quer ver Deus. Então o filho vai, mas a gente quer o pai. E ainda Jesus, mesmo ele não tendo falado isso, Jesus ainda deu a explicação, por mais que não tivesse a pergunta em si formulada desse jeito, formulada depois que a gente pode olhar com essas lentes agora a história inteira com um passar de olhos, né, no ler. Mas Filipe duvidou e, vamos dizer assim, foi reprovado pela correção de Jesus nessa questão. Poxa, ele andava tanto tempo com Jesus, mas ele não conhecia o Pai, não conhecia a Deus. E nós somos assim. Às vezes nós não temos um objeto realmente a se apegar, parece que a gente não acredita em Jesus. Parece que se eu não vou com a minha camisa da sorte em algum lugar, parece que não, isso vai dar errado, isso vai acontecer de uma forma que eu não vou querer, que Deus não vai gostar. Mas enfim, Deus só quer o teu coração aberto, só quer o teu coração... Ele quer que você negue a você mesmo. E ele não quer isso porque ele quer destruir os teus sonhos, alguma coisa assim. Ele quer que você abra o teu coração justamente porque o desejo dele é que vocês reflitam a imagem para as outras pessoas, para o mundo. Tem tantas pessoas perversas no mundo, mas a gente pode demonstrar o amor de Deus para as outras pessoas. Enfim, então chegou a parte que eu vou dizer para vocês. Querem amar a Deus? Querem amar de todo o coração de vocês? Querem realmente demonstrar isso para alguém ou para alguma coisa? Amem o próximo. Escutem as palavras de Jesus. Não adianta nós nos tornarmos coletores de regrinhas e doutrinas se nós não tivermos amor. Não adianta a gente ter uma fé a ponto de transportar um monte para o outro lado se a gente não tiver amor. Não adianta a gente falar diversas línguas ou qualquer coisa que seja da interpretação da doutrina da instituição de vocês, mas não adianta a gente ter todo o conhecimento se a gente não tiver amor. Sendo bíblico, né? Então, quer amar alguém? Ame o próximo. Eu sei que não é uma tarefa fácil.
E talvez foi por isso que esse objetivo tão profundo, esse mandamento, ele se torna tão complexo, porque realmente ele mostra as nossas faces. A psicologia diz que nós desenvolvemos uma personalidade, alguma relativamente em cima do nosso caráter, mas nós desenvolvemos personalidades para agradar pessoas. Ontem, infelizmente, eu ouvi um homem que dizia que ele queria pregar isso para que ele tirasse uma má impressão do que ele falou antes. Mas é claro que nós, humanos, somos falhos, nós cometemos erros, mas a gente está buscando ainda a aprovação dos homens. Nós não queremos mais pregar a palavra por amor a Jesus, por amor a Deus. Nós não queremos mais ofertar a Deus por amor à obra dele. Por amor às pessoas que de repente estão fazendo alguma coisa que eu não estou fazendo. Por às vezes as pessoas que levam consolação, levam o amor de Jesus nas portas das casas, vão levar nos lugares que de repente eu não conseguiria chegar. Eu não estou dizendo isso porque é eu, mas eu estou vendo do meu olho aqui. Eu estou olhando para mim mesmo. Quando nós pregamos a palavra, o maior convite que eu digo sempre do Evangelho é para que a gente olhe para dentro. Porque da mesma maneira eu não quero me tornar um religioso, quero dizer assim, poxa, Jesus, já que você vai, me dá o Pai. A gente quer ver o Pai, opa, é isso que nos basta agora. Mas Ele já nos prometeu, Ele já nos deu. E nós corremos atrás em busca de alguma coisa. E nós esquecemos que às vezes nós podemos ser tão perversos a ponto de cometer coisas realmente anti-Jesus. Ir totalmente contra a vontade de Deus. Eu sei que pode ser que agora você está precisando de um milagre, você está precisando de uma cura, você está precisando tocar nas vestes de Jesus, mas você já falou isso para Ele hoje? Você tem gritado aos cantos do mundo, você tem ido nesse lugar A, nesse lugar B, mas você já tem falado com Ele? Falou com Ele no seu íntimo que você precisa disso? Bom, Paulo, mesmo preso, mesmo sofrendo acusações de outras pessoas, né? Até por isso ele instituiu alguns, se eu não me engano foi o presbitério, ele chamava a galera de presbítero e tal. Essas coisas se tornaram, não vou dizer cargos, mas pessoas reconhecidas, porque muitas das pessoas daquela época tentavam pregar um outro evangelho. Inclusive ele fala naquela passagem de a galera está querendo falar das minhas cadeias, sendo que ele estava sendo preso por glória a Cristo, por defesa do Evangelho, que é o que nós corremos o risco todo dia. Nós corremos o risco cada vez que nós abrimos a boca para falar de Deus. Mas esse é o nosso conforto, esse é o nosso alívio. Não precisa necessariamente gritar, né? Mas você pode demonstrar isso com amor. Daí, Tiago também fala, né? Que essa fé que nós temos no amor de Jesus, que nós temos em Deus, ela sem obras é morta. Mas não no sentido que a gente precisa ficar construindo coisa, fazendo coisa para demonstrar uma aparência. Mas aquilo que nós nos tornamos de verdade no nosso interior reflete no exterior a ponto de nós alimentarmos o faminto, dar a outra face, seguirmos Jesus de verdade, negar esse orgulho. Se humilhar não é você estar ali no chão rolando igual um bobo gritando. Se humilhar é negar você mesmo. Negar que nós temos essa cabeça dura de muitas vezes queremos ser donos das outras pessoas. O rebanho de Deus é dele. Se hoje nós fazemos a obra, se hoje nós levamos a palavra para alguém, é para que tenha conforto em seu coração. Para que diante as diversas adversidades da vida, nós consigamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós não tenhamos medo de caminhar sobre as águas. Nós não precisamos tocar alguma coisa para crer que o amor dele é real. Que a nossa fé ela tem que ser exercida, mas não por meio da religiosidade, mas por meio do amor. Então, se a gente quer amar alguém, que nós amemos o próximo. Que a gente preste atenção no que os discípulos e que Jesus viveram
E assim como diz em Lucas 17:5, e já foi citado, eles pediram para Jesus, os apóstolos, aumenta a nossa fé. A nossa fé, ela tem que crescer a cada dia. E eu não digo que você tem que crer no imaginável, cada dia você tem que crer, você tem que usar a tua imaginação para crer em outras coisas, mas você tem que apenas crer em Deus, apenas crer em Jesus. E Ele vai te mostrar o caminho. Você, assim que conhecer a verdade, ela vai te libertar de várias coisas. E eu não digo que você vai se tornar um homem perfeito de um dia para a noite, mas deixa Ele te guiar. Nós aprenderíamos dele até o final, até a sua vinda. Então não quer dizer que nós somos perfeitos. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de pessoas que falem ousadamente da palavra de Deus. Não digo nós aqui, é nós do Bíblia Live e tal, mas também. E eu não é uma forma de murmuração e reclamar, porque eu estou falando de mim mesmo. Quantas vezes eu não faço as coisas às vezes para Deus? Quantas vezes eu teimo em frear aqui e dizer, poxa, agora outra pessoa vai fazer isso. Seja um orar para alguém que está doente. Às vezes uma coisa tão simples. E nós mesmos negamos o que Jesus nos ensinou. Nós negamos, assim, a Jesus. Nós negamos que amamos Ele. Porque aquele que o ama, guarda os seus mandamentos. O fardo dele é leve, é suave. E eu digo para nós, então, queridos amigos, queridos irmãos, nós percebemos nossos erros. Nós sabemos que muita coisa de nós tem que passar, igual nós ouvimos hoje, né? E no domingo passado, nós tem que passar por uma reforma. Até quando nós vamos ser orgulhosos? Até quando nós iremos negar o amor de Deus? E para você que está talvez conhecendo, assistindo, começando a ler a Bíblia, talvez você não tenha entendido uma coisa ou outra e tal, mas peça a Deus. Ele não vai negar sabedoria a você para entender a palavra dele. Eu gostaria de terminar falando o começo da palavra do livro de Gálatas, onde está escrito: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão em minha companhia, as igrejas da Galácia. A todos vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar desse atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu não sei o que para você valeu o sacrifício de Cristo, mas eu sei o que ele valeu para mim. Eu sei o que eu tenho que passar para as pessoas. Eu sei para que eu fui chamado. E eu compreendo isso a cada dia mais. E mesmo eu não sendo perfeito, eu vou perseverar na minha fé. Vai ter momentos que eu vou dizer para Deus, Deus, aumenta a minha fé. Deus, se Deus quiser, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se Deus quiser, nós podemos ser um pouquinho mais parecidos com Ele. Um pouquinho mais parecidos com a face de Jesus. E quanto menos místicos, quanto menos religiosos nós formos, mais a gente pode se apegar ao amor, à sua palavra, aos seus ensinos. Porque eu sei que você deve estar pensando, poxa, mas Deus me corrige em tanta coisa. Mas Ele corrige quem o ama. Ele corrige quem Ele ama. E depois de tanta misericórdia, depois de tanto amor, depois de tudo que Ele demonstrou, quem sou eu para duvidar disso? Quem sou eu para duvidar do amor dele? Eu sei que ainda pode habitar dúvidas em seu coração sobre relação a Deus, sobre relação aos homens que estão às vezes falando de Deus. Dúvidas de mim. Mas não olhe o homem. Olhe Jesus. Assim como Filipe disse, nossa, deixa-nos ver o Pai. Nós vemos o Pai às vezes quando nós prestamos atenção nas coisas. Nós vemos alguém alimentando os famintos, igual eu tinha falado.
Nós vemos alguém mostrando a face de Jesus, mostrando a face de Deus, mostrando o amor aqui na terra. Então a fé, ela não é só para a gente acreditar tão levemente, igual nós vimos na palavra, igual nós vimos em Coríntios. As pessoas estão acreditando em vão, mas porque o acreditar está sendo tão leve que a gente está só vestindo uma camisa e dizendo que é crente nele, mas que nós deixemos esse amor tomar conta da gente a ponto que isso transborde e transborde para a vida eterna. Se vocês notarem em nossos vídeos, a gente nem fala muito da vida eterna. A gente, quando fala, a gente fala em pela misericórdia de Deus nós seremos salvos, pela misericórdia de Deus e no sacrifício de Cristo, pela fé que também veio dele, nós conseguiremos alcançar a salvação. E não é que nós não amemos a nossa salvação. Nós amamos sim, tanto que a gente faz isso em gratidão a ele. Eu não sei qual a interpretação que nós temos sobre o sacrifício de Cristo, mas eu sei a minha. E eu sei que através do sacrifício dele, hoje eu estou aqui, falando dele, falando da palavra dele, dos feitos dele. Hoje eu sou uma nova criatura. E por mais que eu erre, muitas vezes, eu sei que ele está preparado para me corrigir. Porque muitas vezes, quando eu erro, é porque às vezes eu tapo meus ouvidinhos aqui e eu sigo o caminho que eu quero. E eu sei que na maioria das vezes em que nós pecamos, nós sabemos o que nós estamos fazendo. E eu pergunto hoje para nós, a quem nós seguiremos? A quem nós vamos seguir? Deixa eu completar com uma frase que foi uma frase sábia. Senhor, para onde iremos, se só Tu tens as palavras da vida eterna? Amém? Quer falar alguma coisa? Então, galera, esse foi o Bíblia Live de hoje. Compartilhem. Me desculpem se eu, de repente, fui grosseiro, se deu a impressão de alguma coisa, mas eu vou estar sempre disponível ao diálogo, a nós conversarmos, a nós discutirmos, apesar de uma pessoa ter um assunto, uma opinião diferente, eu sempre vou estar aberto a conversas, a diálogos. E eu tenho trabalhado nisso justamente para que eu possa responder isso em mansidão, responder isso com amor, responder isso como Jesus responderia. Amém? Valeu, galera. Até.